Paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vou estar lendo em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E como título, a omissão também é uma posição. A omissão é um ato de não fazer algo que era devido ou esperado. Posição se refere ao lugar, localização ou atitude que alguém ou algo que ocupa em determinado contexto. Omissão é a ausência de atitude ou moralmente obrigatória. Quando lá em Tiago 4, versículo 17, diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, é um pecado de omissão. Porque ele está dizendo, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, é pecado de omissão. A omissão também é uma posição. Novamente. Em 1 João, capítulo 3, versículo 17, está escrito: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar, o mesmo que fechar o coração, que é endurecer o coração, como estará nele o amor de Deus? Outro pecado de omissão. Temos o exemplo da parábola do bom samaritano, que Jesus citou. No capítulo 10, está escrito: e eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que fareis para herdar a vida eterna? O doutor da lei, ele perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E ele era doutor da lei, doutor da lei. No versículo 26, e ele lhe disse, Jesus perguntou, que está escrito na lei? Perguntou o doutor da lei. Como lês? E lá estava escrito, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eles lê lá, está escrito dessa forma, né? E mais algumas coisas. No versículo 30, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os espancaram. Jesus começou a falar em parábola com o doutor da lei. Despojaram, se retiraram e deixaram meio morto.
No versículo 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho sacerdote e vendo-o, passou de largo. No versículo 32, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Ato de omissão, ouvintes da palavra do Senhor. Passou um sacerdote, depois passou um levita, viu a situação daquele homem e todos passaram de largo. Ato de omissão. Eita Deus. E no versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, o moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano que se moveu de íntima compaixão. Esse samaritano, ele teve um ato de posição, um ato de posicionamento que os que deveriam ter tido não tiveram. Quantas vezes passamos por isso, ouvintes da palavra do Senhor, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Quantas vezes, oh Deus, aleluia. Acorda, igreja. Precisamos acordar, igreja. Quantas vezes estamos tendo atos de omissão em certas situações? Estamos rotulando pessoas. Ah, vou ajudar essa, mas fulana não. Ciclana sim e outra não. Só Deus para ter misericórdia de nós. Lá no versículo 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. Tomou atitude. Ele, na mesma da hora, ouvintes da palavra do Senhor, ele atou-lhe as feridas. Quantas vezes nós passamos por situações que, ao invés de pessoas serem usadas para curar as nossas feridas, elas fazem abrir mais as feridas. Sendo que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui como irmãos em Cristo Jesus. É para curar feridas, para ter que essa atitude desse samaritano, tomar atitudes como amor ao próximo, como foi dito lá antes que Jesus questionou
aquele fariseu, aquele doutor da lei, porque ele não estava entendendo como que ele fazia, que ele faria para poder herdar a vida eterna, que era amar ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus estava falando com ele em parábola, aqui sobre a parábola do bom samaritano, que serve para nós também. No versículo 35, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu o pagarei quando voltar. Ele nem conhecia aquele homem. Ele ia para outro lugar. Ele deixou aquele homem naquela hospedaria e ainda deixou mais dinheiro, ainda falou, se ele precisasse de mais, quando ele voltasse, ele ia pagar. Oh, glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha mover em corações, que venha trabalhar na vida de pessoas, porque quantos que têm abundância de bens materiais e são avarentos, que não ajudam o próximo de forma nenhuma, vê o próximo passando necessidade, vê o próximo passando às vezes até fome ou enfermidade, mas não tem coragem de tirar nada para ajudar. Não tem coragem, por quê? Porque eles têm uma adoração àquilo que eles têm. Isso é o que? A adoração ao Deus de Baal, porque adoração ao dinheiro, adoração aos bens materiais, apegos materiais. Porque quando nós sairmos daqui dessa terra, quando Jesus voltar, nós não vamos levar nada disso aqui. E o que nós precisamos aqui na terra, Deus não vai deixar faltar nada para nós. Então, que Deus venha amolecer esses corações endurecidos. Porque às vezes tem pessoas que eles não têm nada, mas o pouquinho que eles têm, eles ajudam com o pouquinho que eles têm. Igual a viúva de Serepta, ela deu o último que ela tinha. E ela estava esperando o quê? Só o milagre de Deus na vida dela. E Deus fez o milagre. Então nós temos que ser confiantes no Senhor, em Jesus sobre nossa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Ele que é provedor de todas as coisas, não é em coisas materiais, porque isso aqui tudo perece e acaba. E essa parábola do bom samaritano é a parábola que mais nos demonstra o amor ao próximo, porque o amor ao próximo, você tem que amar você primeiro, para você poder demonstrar amor ao seu próximo, para você retornar amor ao seu próximo. Lá no versículo 36 está escrito, qual destes 3 te parece que foi
o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Jesus perguntou para o doutor da lei e ele disse: o que usou de misericórdia com ele, disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Essa foi a resposta que Jesus deu ao doutor da lei, para que ele ganhasse a vida eterna. A omissão é uma falha de ação do ser humano. Em casos de falta, de não ter nunca recebido nem em casa, ou se achar superior a outras pessoas. E como se diz, tudo é normal. Tem pessoas que é assim. Eles dizem, tudo é normal. Tudo é normal, tudo é normal. Cada um, o dito popular. Porém, a partir da hora que você entrega sua vida a Jesus, nós temos que viver um posicionamento, posicionamento. E esse posicionamento, ouvintes da palavra do Senhor, são atos que diferenciam com o mundo lá fora e a sua vida com Cristo. Nós somos reflexos de Jesus aqui na Terra. Nós somos exemplos de Jesus aqui na Terra. E nós somos exemplos para nossos filhos, para nossa parentela. Nós somos exemplos para as pessoas que nos veem. Nós somos espelhos para as pessoas que nos veem. Porque as pessoas nos veem, eles espelham em nós. Nós temos que ter maturidade. E essa maturidade, ela é maturidade espiritual. E tem que ter maturidade espiritual e ser um ser racional. Porque nós somos seres racionais também. Não é andar por todos os ventos, qualquer tipo de vento. Em tudo que acontecer, tem que ser naturalmente, não forçado. Se for forçado, a pessoa não suporta. Se a pessoa ela forçar, ela começa ali, dentro da casa de oração, supostamente, né, como um exemplo de uma pessoa, né, que está andando nos caminhos do Senhor,
Mas se ela não estiver vivendo Cristo de dentro para fora, se ela não estiver desapegada das coisas aqui dessa terra, se ela não estiver esvaziada de tudo isso aqui da terra, ela está vivendo uma falsa intimidade com Deus. Isso é muito sério, porque Deus não se engana. Dei manai, chou, bilachou, canai. A Deus não se engana. Pode enganar a qualquer um. Pode enganar o povo da rua, pode enganar alguns que estão dentro da casa de oração, mas aqueles que estão buscando verdadeiramente a presença de Deus, que eles estão separados verdadeiramente para Cristo, porque é uma luta constante. É uma luta constante. Nós vivemos uma guerra constante. Às vezes as pessoas pensam assim, que olha para a pessoa e pensa, nossa, a vida dela é muito boa. Mas só Deus sabe o que aquela pessoa passa. Porque somente Deus tem esse poder de sondar nossa mente e esquadrinhar o nosso coração. Mais ninguém. Mais ninguém. E sejamos vigilantes. Sejamos vigilantes. Porque Deus está ao nosso redor. Mas o inimigo ele está ao derredor, procurando brechas. Procurando brechas. E quando ele acha uma brecha que seja pequenininha, ele faz um estrago. Ele faz um estrago. E muitas vezes, quando você ouve falar, porque eu lembro, mas no início, quando eu falei de maturidade espiritual e nós somos seres racionais, foi sobre isso. Eu falava, é muito difícil ser assim, ter esses cargos dentro da casa de oração. Por quê? Porque a gente quanto mais é dado, mais a gente é cobrado. E essa cobrança, ela não é as pessoas que ficam em cima de você cobrando. É o próprio Deus, ele fala com você.
Por isso que eu falo, você não é você mais que vive você, é Cristo que vive de dentro de você para fora. Então ele próprio fala com você, ele próprio vai te corrigindo, ele vai te moldando, ele vai tratando com você. Então ele tem um particular com você, ele vai te dando maturidade, ele vai te evoluindo. São muitas mudanças e tem muito mais a mudar. Pode estar com 40, com 30, com 12, com 80 anos. Nós vamos estar aprendendo todos os dias. Porque enquanto Jesus não voltar, nós estamos aqui aprendendo. Essa é a verdade, ouvintes da palavra do Senhor. E nós temos que ter o posicionamento e sermos humildes e entender que nós estamos aqui para servir, sermos instrumentos na mão do grande eu sou, o Criador de todas as coisas. E eu louvo o Senhor por mais essa palavra. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. E toda honra, toda glória é para o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém.